Graça e paz. Hoje é a aula 20, a última aula do módulo 1, que nós vamos dar sobre a visão da igreja, tá bom? Antes, eu vou dar um breve comentário que Jesus vem buscar a noiva, que somos nós, né? E eu me basei pelas 7 igrejas de Apocalipse, que está no capítulo 2 e 3, e Jesus voltará para sua noiva para casar com ela. E ela terá algumas características, então a gente pegou das igrejas de Apocalipse. Como será a igreja que Jesus almeja, tá? Então ele vem buscar uma igreja, de acordo com a igreja de Éfeso, uma igreja que esteja no primeiro amor, toda animada. Ele não vem buscando uma empresa, mas ele vem buscando o quê? Uma família de Deus. Ele vem buscar a sua noiva, ele vem buscar os seus filhos. Então, é uma igreja família. Ele também virá buscar uma igreja, ou cristãos, que muitos estão sendo perseguidos por amor a Jesus, seja na sua casa, seja na sua empresa. Sim, que não tenham medo de serem perseguidos por causa de Jesus, né? E às vezes perseguido até pela sua própria família, né? Também Jesus virá buscar uma igreja, de acordo com a igreja de Pérgamo, uma igreja sem imoralidade. Ele vem buscar uma igreja sem imoralidade. Por isso que Deus tem que tratar nos nossos pecados, tá bom? Ele também vem buscar uma igreja que não tolera o espírito de Jezabel, que era uma mulher que amava o poder, espiritualmente adúltera, traiçoeira. Jesus não vem buscar uma igreja traiçoeira, lógico. Ele vem trazer uma igreja, o quê? Fiel. É uma característica da igreja do Senhor, dos cristãos. Então, nós queremos ser formados e sermos tratados. Por isso que Jesus está tratando nessas áreas. O Espírito Santo está tratando. E o Espírito Santo está preparando a igreja para a sua volta. E nós somos usados para cooperar nessa transformação. Não será uma igreja morta, de acordo com a igreja de Sardes. Jesus não vem buscar uma igreja morta. Jesus não vem buscar uma instituição, ele vem buscar um povo, tá? Que são seus filhos. A igreja de Filadélfia, que Jesus se agrada muito, ele diz que é uma igreja que ama e prioriza a palavra de Deus. É uma igreja que ama fazer o curso de obreiros, porque não pelo curso em si, mas porque ama e quer aprender e quer entender a vontade de Deus, tá? Então, é uma característica. Jesus vem buscar uma igreja assim. E outra característica, por último, é uma igreja que não é morna, não é fria, não é mais ou menos, é uma igreja crente, né? Uma igreja bem quente, queimando por Jesus, tá bom? É uma igreja que são características de uma igreja que Jesus vem buscar. Em função disso, o papel dos pastores é preparar a igreja para a volta de Cristo, porque terão essas características, tá bom? Portanto, no mínimo, nós objetivamos que você, os membros da igreja, cada um que vem na igreja, nós não obrigamos, claro, mas incentivamos que seja um obreiro, um sacerdote servindo ao Senhor, tá? Sacerdote ou obreiro são sinônimos. Nós queremos que, no mínimo, você seja um obreiro servindo ao Senhor. E quando Jesus estiver voltando, que está voltando, você esteja frutificando, seja em vida, seja na transformação do caráter, crescendo dentro da igreja, tá? Então é o papel dos pastores, da liderança que Deus tem levantado, te ajudar a crescer no caráter, crescer do ministério, tá? E que você nunca se canse de servir ao Senhor, independente se você está 10, 20, 30, 40, 50 anos na igreja, tá? Tenha sempre o mesmo ânimo e cada vez mais crescente, tá bom? Isso é o mínimo, tá? O objetivo é que você esteja na velocidade de Deus. Nós objetivamos, continuando essa pegada, que no mínimo então você seja um obreiro,
que você descubra o seu lugar no corpo de Cristo nesse período todo do curso de obreiros, ou enquanto você está servindo a Deus de alguma forma, ou orando, saiba qual que é o seu lugar no corpo de Cristo, qual que são os dons que Deus vai te dar ou está te dando. E quanto mais você crescer, você vai... É importante você crescer, sim. Quanto mais você crescer, mais vidas você vai salvar, mais vidas você vai abençoar, né? E se você vai estar nessa pegada de crescimento, e tem que estar, seja intenso na palavra de Deus, no estudo da palavra. É essencial para o teu crescimento. Também cresça na oração. Aprenda a orar. Aprenda a buscar a presença de Deus. Aprenda a jejuar. Aprenda a orar pelos outros. Ore em línguas. Tá? Aprenda a amar e servir a igreja. Amar a igreja e servir a igreja. Mas tem problema, lógico, né? A igreja são pessoas, né? Então as pessoas têm problemas, sim, mas que são pessoas que estão em transformação. E seja aberto à transformação, à santificação, tá? Que Deus seja aberto para que Deus venha te tratar, seja aberto às correções, seja aberto à disciplina que às vezes Deus vai te dar. E essa expectativa que nós temos sobre tua vida e sobre a nossa vida também, tá? Então tenha uma boa aula hoje. Tá bom. E a matéria de hoje é sobre igreja. E uma palavra que eu ia fazer a comparação é que Deus está restaurando a igreja e não reformando. O que significa isso? Restauração significa voltar, consertar, para voltar ao estado original. Restauração significa vamos voltar ao estado original. Essa palavra é importante para nosso estudo daqui a pouco, tá? E reforma é mudança, e a gente não vê essa palavra de mudança em relação à igreja. O que Deus enfatiza é sobre restauração. Então é esse assunto que nós vamos falar um pouquinho. Ou seja, restaurar o quê? Do estado original. E como nós estamos falando da igreja, a igreja, eu fiz uma comparação, a igreja primitiva, a igreja original, que está escrito em Atos, no começo da igreja cristã. E nós comparamos com uma árvore cheia de frutas, né? Cheio de frutos, muitos frutos. O que significa frutos? O ensino, eu coloquei a primeira coisa, a doutrina, né? Era uma coisa que era uma igreja frutífera em ensino correto, ensinos que ajudavam as pessoas a entrarem no céu, eram ensinos dados por Jesus, estava quentinho. O ministério também está em Efésios 4, ministérios são a equipe de pastores, equipe de diáconos, equipe de obreiros, que eram fortes, eles eram atuantes na igreja, então era frutífero. Louvor e adoração, ela não cita tanto, mas com certeza havia muita presença de Deus na música, eram coisas espontâneas, né? Os dons espirituais, que era o sobrenatural, existia muita manifestação sobrenatural de Deus, sim, havia muita profecia, muita cura, ressurreição, né? Existiam cura de lepra naquela época, e esse tipo de sobrenatural acontecia de fato, profecias, né? Então, era uma igreja atuante, era uma igreja também cheia de caráter de Cristo. O que é cheio de caráter? Eles eram bem-quistos, porque eles eram transformados pessoas que não eram honestas se tornaram honestas, pessoas que eram imorais se tornaram extremamente abençoadas e morais, famílias desintegradas eram restauradas, casamentos destruídos eram restaurados, existia uma igreja frutífera, então era uma árvore cheia de frutos. Assim era a igreja primitiva. Assim era a igreja cheia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo atuava e a igreja era assim. Tanto é que as pessoas se convertiam, porque todo mundo queria aquilo que eles estavam vendo. Tá? O pedaço do céu estava na igreja, que é a visão original. Depois de alguns anos,
os ensinos começaram a diminuir. Os homens começaram a inventar algumas coisas. Eu vou dar até um exemplo. O batismo das águas, originalmente, todos mergulhavam. O batismo significa mergulho. E 200 anos depois, apareceu o nome chamado pedobatismo, ou seja, batismo através dos pingos. Né? Eles não mais praticavam as coisas originais que aconteciam na igreja primitiva. Os milagres começaram a desaparecer, as profecias começaram a desaparecer, a oração começou a desaparecer, o jejum começou a desaparecer. Alguns anos depois, foi desaparecendo. Eles tentaram até segurar alguns ensinos, mas foi diluindo, os louvores foram diminuindo, as pessoas não cantavam mais, as pessoas não buscavam mais a palavra de Deus, foi diminuindo ao longo dos anos. 50 anos passando, 100 anos, 200, 300, e foi diminuindo. E a igreja caiu na idade das trevas. Né? A ênfase a buscar a Bíblia, não existia nem ênfase em buscar a Bíblia, as pessoas nem sabiam como entrar no céu. Eles não tinham essa oração de aceitar Jesus, eles não sabiam o que era novo nascimento, não tinha mais batismo das águas, muito menos batismo do Espírito Santo, expulsação de demônios não existia mais, cura não existia, não fazia parte da cultura deles, porque eles nem liam mais a Bíblia. Né? E o caráter, perdeu-se caráter. A igreja se tornou o quê? Uma fonte de negócios. Né? Bom, assim se tornou uma igreja sem frutos. Aí colocamos aí uma árvore sem frutos e seca. Né? Isso aconteceu ao longo dos anos. E lá nos anos 1400 e pouco, 1500, Lutero não era um homem perfeito, não, mas ele começou a descobrir que existia salvação não pelas obras, porque naquela época eles tinham que comprar a salvação mediante indulgências. Ele descobriu no versículo da Bíblia que a salvação não era para ser comprada, mas sim, as pessoas poderiam ser salvas através da fé. Então eles começaram a descobrir como a pessoa pode entrar no céu, depois de 1500 anos. Né? Mas eles não sabiam disso, não está escrito na Bíblia? Sim, mas eles não liam mais a Bíblia. O batismo das águas era inexistente. O batismo das águas só foi aparecer mais ou menos nos anos 1400 e 1500. Batismo das águas. E eles tiveram muita resistência. Inclusive, Lutero resistiu ao batismo das águas. Ele só entendia que a salvação era pela fé. Através da fé, e as pessoas não precisavam comprar mais a salvação. Então, a igreja começou devagarzinho a aparecer as folhagens. Começou a aparecer o quê? Alguma coisa do tipo, uma frutinha, né? Que é a salvação pela fé. Apareceu outra frutinha, batismo nas águas. Alguns anos depois, até o louvor começou com Sebastião Bach. Vocês já conhecem, ele era cristão. E o louvor começou a aparecer. Naquela época, nem cantar, eles podiam cantar como o Tiago aí cantou. Né? Se cantasse naquela época desse jeito, ele era excomungado e talvez até morto. Que coisa! Era assim. Bem, você vê que um ser humano aprende muito devagar. Nós somos um pouquinho cabeça dura, né? Mas graças a Deus, Deus tem feito. Nós estamos num período diferente. Por exemplo, o batismo no Espírito Santo começou a aparecer esporadicamente nos anos 1800 e pouco, 1900. Olha quanto tempo demorou. Do batismo das águas para o batismo do Espírito Santo, 500 anos. É muito tempo. Então, a restauração, para voltar à origem, demora. Né? Hoje, nós estamos no ano 2020, nós estamos na época que a igreja está próxima à volta de Cristo. E tem um versículo em Atos 3, 21, que foi escrito logo no começo da formação da igreja, que diz assim, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Ou seja, está escrito aqui que um dia todas as coisas seriam restauradas, dando a entender que na volta de Cristo tudo seria restaurado. Pensa bem, Jesus está para voltar.
né? E aqui está dito, restauração de tudo que foi dita pela boca dos profetas no Antigo Testamento desde o início, que Deus está prevendo, Deus previu a primeira volta, está prevendo a segunda volta, e isso está previsto, e na igreja, algo estava segurando a igreja para esses dias, que seria o dia da restauração de tudo. Ou seja, Deus vai renovar todas as coisas que estavam originalmente na igreja primitiva. Nós cremos que os dons espirituais estão voltando. Demorou. Dom de cura demorou voltar. Expulsar demônios demorou também. A prática de jejum faz algumas poucas dezenas de anos para cá que veio. Não que não tivesse escrito, estava escrito, mas a prática era rara. Expulsar demônios faz alguns anos, sim, mas não faz muito tempo. Cura divina também. Batismo do Espírito Santo, vocês veem, 100 e poucos anos para cá, né? Então, Deus está restaurando tudo, né? Por exemplo, a restauração dos dons espirituais, profecia. Tem muita coisa que eu nunca vi. Eu já ouvi falar bastante sobre ressurreição de mortos. Não é porque eu não vi que eu não creio. Eu creio em tudo isso, que tudo isso vai ser restaurado. Muitos foram ressuscitados dos mortos nos dias atuais, sim, eu já ouvi falar. Nunca vi, mas não quer dizer que eu não creio. Eu creio em tudo que está escrito, por mais que eu não esteja vendo por enquanto. Mas eu creio que Deus vai restaurar tudo. É assim que está profetizado. Nós cremos numa igreja onde Deus vai restaurar tudo. Por exemplo, os dons espirituais, o batismo do Espírito Santo, Deus já restaurou. O ensino da palavra, a doutrina correta vai ser restaurada, né? Vai ser restaurado também os dons ministeriais de profetas, apóstolos, evangelistas. Antigamente só se falava de pastor, 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 antigamente, né? Hoje não. Deus está dizendo, e sempre foi dito isso, que Deus trabalha no plural, Deus trabalha no corpo de Cristo, não trabalha só através de uma pessoa, não existe um super-homem. Deus vai trabalhar no corpo de Cristo, em todos, assim que nós cremos. Por quê? Foi profetizado que a igreja dos dias atuais será uma igreja frutífera, sendo restaurada em todas as áreas, tá bom? E nosso papel? Nosso papel é fazer os últimos retoques. Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou para ela para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Os pastores, profetas, apóstolos, pessoas mais maduras, diáconos, obreiros, têm qual o papel? Fazer de tudo para limpar a igreja. Fazer com que a igreja seja restaurada em todas as áreas, seja nos dons, seja em todas as áreas da igreja. No caráter também. Especialmente frutífero quer dizer uma igreja cheia de caráter, transformada. É assim que nós estamos preparando, nós cremos nessa igreja, que Deus está restaurando, né? Por isso que Deus está mexendo tanto no nosso caráter. Por quê? Está previsto que Deus vai ter uma igreja assim. Deus vai ter, independente de qualquer coisa. Terá resistência? Sempre teve. Muito mais hoje pode ter, mas Deus vai ter uma igreja restaurada. Igreja, quando nasceu, só vou dar um pequeno histórico, igreja significa eclésia no grego, os chamados para fora. É um conceito de um agrupamento de pessoas, tá? O início da igreja cristã, como eu já falei, começou em Atos 2, na festa dos Pentecostes. Com o batismo do Espírito Santo, nasceu a igreja cristã. E, pela primeira vez, a igreja cristã foi chamada de cristão na igreja de Antioquia, na igreja de Paulo, né? Era um tipo de apelido que eles davam. As pessoas que eram pequenos, eles parecem pequenos cristos, eles parecem com Jesus da história. Eles falavam assim, era um tipo de apelido que eles davam. Essas pessoas parecem Jesus, né? Então, era um tipo de elogio, talvez, né? É porque eles identificavam que eram pessoas parecidas com Jesus. Bem, e hoje, e se alguém perguntar para nós, e nós, como que nós nascemos? Nós podemos dizer, nós começamos na igreja em Atos 2.
Nós não vamos inventar nenhuma igreja diferente. Nós não vamos inventar nenhum ensino diferente. Hoje, nós somos somente uma continuação da igreja que começou há 2000 anos atrás, tá? Somos somente uma continuação daquilo que Deus começou, que o Espírito Santo começou em Pentecostes, tá? Somos uma continuação e o nosso modelo é a igreja primitiva. Como que ela cresceu? Ela cresceu porque o Espírito Santo estava lá e os dons faziam a igreja crescer, tá? E também o fruto, dons e frutos. Os dons é a manifestação de milagres. E 2, o fruto é o caráter. Eles eram uma igreja de caráter. Tá? Caráter de Cristo, bondade, benignidade, mansidão. Eles eram justos, honestos. Era uma igreja cheia de caráter de Cristo, como Cristo. Né? E isso fez com que a igreja crescesse muito. Eu fiz uma nota e uma observação aí. Nós, como igreja, nós não somos cessacionistas, ou seja, nós não cremos que os dons cessaram e ficaram para o passado. Nós cremos que os dons é para hoje. Cremos numa igreja que vai ser restaurada, que os dons vão ser restaurados, que a libertação vai ser restaurada, que os casamentos serão restaurados, que as famílias serão restauradas, que tudo é restaurado através do Espírito Santo. Nós cremos em toda a Bíblia. Tá? Qual a base doutrinária da igreja cristã nossa? Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal de esquina. Ele que sustenta a igreja, através do fundamento dos apóstolos e profetas. Que é isso? É do Velho e do Novo Testamento. Nós cremos na Bíblia, no Novo e no Velho Testamento. Mas não são os apóstolos de hoje que fundamentam a doutrina? Não. São os apóstolos do Novo Testamento que nós cremos que é o ensino deles. Os apóstolos hoje têm eles só confirmam ou interpretam aquilo que já está escrito. Nada de inventar uma doutrina nova. Tá? Isso aconteceu nos anos passados, na época de trevas, eles não davam ênfase à Bíblia. Aquilo que a igreja falava era mais forte que a Bíblia. A Bíblia era colocada em segundo plano. O que comandava era o clero. O clero dizia uma coisa que estava fora da Bíblia, era mais importante que a própria Bíblia. Não é assim. Nós não cremos isso. Nós cremos que a palavra de Deus é que comanda. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e não contém a palavra de Deus. Tá? Nós não vamos interpretar a Bíblia dizendo assim, isso aceito, isso não aceito. Não, nós cremos que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Tá? Ela é inspirada por Deus. E diz, em 2 Pedro 1, 20 e 21 diz... Sabendo, primeiramente, isso, que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. A Bíblia não pode ser por interpretação pessoal. Eu acho isso. Eu penso assim. Não. A Bíblia independe daquilo que eu penso, não penso. Ela é desse jeito, ela se autoexplica. Né? E nós não podemos fugir da interpretação. A Bíblia exige duas coisas. Uma precisão na interpretação da Bíblia, estudo, sem dúvida. E segunda coisa, entender o sentimento que está atrás da Bíblia, que só o Espírito Santo pode dar para aqueles que têm o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a pessoa não vai conseguir interpretar de maneira correta. Né? Interpretar somente pelo racional não é o suficiente. A Bíblia tem que ser pelo racional e pelo Espírito Santo. Tá? E não é por interpretação pessoal, não. Estruturas de igrejas, é só para saber como que funciona, é por curiosidade. Né? Como que funcionam as estruturas das igrejas? Alguns perguntam, na Igreja Católica, existem as igrejas tradicionais e carismáticas. Sim, tem igrejas que aceitam o batismo do Espírito Santo e são católicas. Tá? As igrejas batistas têm as tradicionais, que não creem no batismo do Espírito Santo, são cessacionistas, e outras são renovadas, que creem na igreja restaurada. Tá? A maioria das batistas que eu conheço
são renovadas. Eu conheço também aquelas que não aceitam o batismo do Espírito Santo. A luterana geralmente é tradicional, as metodistas têm as tradicionais renovadas, a presbiteriana tem as tradicionais que são cessacionistas, que não creem na restauração da igreja, e as renovadas que creem, que são meio parecidas com a Assembleia de Deus, que são pentecostais. Quadrangular pentecostal, congregação cristã, a universal, comunidade se nascer em Cristo, mundial, bola de neve, são denominadas como neopentecostais. Eles creem, no caso da universal, eles são cessacionistas, tá? O que é isso? Eles creem que os dons cessaram também. Por outro lado, eles creem no dom da fé, eles creem no discernimento, eles creem nas curas, eles creem na libertação de demônios, então é uma coisa meio... Eles creem em algumas coisas e não creem em outras, tá? Eles são meio cessacionistas, tá? Eles creem na cura, né? Mas não creem na profecia para os dias atuais, né? As adventistas dão muita ênfase ao sábado. Existem os adventistas que aceitam o batismo do Espírito Santo. A Igreja dos Mormons e Testemunho de Jeová, nós não cremos que sejam cristãos, tá? Porque eles não creem em Jesus como Deus, tá? Então, eles não são exatamente cristãos, a maioria mistura, né? Algumas estruturas de igrejas atuais que eu conheço, mais ou menos, tá? A Igreja Batista tem pastores e diáconos e é um sistema democrático, tá? Eles não praticam muito, algumas sim, outras não, o sistema de pastores plural, né? Às vezes é um só pastor e uma equipe de diáconos só. É uma visão antiga, tá? A igreja presbiteriana, eles têm pastores, presbíteros e diáconos. Existe um colegiado, uma equipe de presbíteros, tá? A Assembleia de Deus também tem pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, da nossa terra, para quem conhece. Tem apóstolos, bispos, pastores, diáconos, obreiros. É um sistema de presbitério. Nossa, quando eu disse nossa, é nossa estrutura. Eu coloquei um degrauzinho aí que vocês já viram, eu só estou repetindo. Tá? A gente entende que uma pessoa é multidão, ou é discípulo, ou a pessoa avança como obreiro, ou a pessoa avança como diácono, ou avança como pastor, ou avança como presbítero, que é o degrau perto de Jesus. Esses números que estão do lado é o caráter, é a característica de cada um. Discípulo tem uma característica, obreiro tem 5, eu estou repetindo, porque para vocês não esquecerem. E o alvo principal é Jesus, que tem um coração de servo. Quanto mais a pessoa cresce... Desculpa. Eu vou falar sobre o ministério plural que nós cremos. Uma das coisas que estão sendo restauradas na igreja cristã está em Efésios, tá? De Deus levantar pastores maduros no nosso meio, com especialidades de apóstolo, profeta, evangelista, mestre e pastor. Cada um, mesmo não tendo esse título, um obreiro, ou um cristão, ele tem um DNA em seu coração, especialmente, alguns são mais proféticos, alguns têm mais queda no ensino, alguns são mais apacentadores, outros são mais evangelistas, chamam pessoas, falam de Jesus, trazem pessoas para a igreja. É uma natureza da pessoa que Deus deu logo depois que a pessoa teve uma experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo dá uma tendência para a pessoa numa desses 5 caminhos, nós cremos, tá? E nós cremos que esse ministério faz com que a igreja cresça, né? Então, eu vou comentar um pouquinho sobre eles. Esses 5 ministérios, essa mão eu já citei numa outra aula, que o apóstolo coordena, o profeta aponta a direção, o evangelista alcança as pessoas de mais longe, porque é o dedo mais comprido. O pastor tem uma aliança com a igreja, né? E o mestre ensina o caminho certo. Importância da santificação no ministério. Quanto mais caráter, o caráter é formado num pastor ou no obreiro,
ou no teatro. Quanto mais Deus te transformar, quanto mais você se aparecer com Jesus, mais você vai crescer no Senhor, mais impacto você vai trazer nessa terra. Mais impacto uma pessoa traz quando a pessoa é tratada por Deus. Quando ela permite que Deus o separe. Do quê? Do pecado, tá? É o que dá mais dor de cabeça. E quanto mais santificação, mais a pessoa é levantada assim. Numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros fins desonrosos. Alguns vasos, somos comparados com vasos. Alguns são vasos de honra, outros não. Né? Se alguém se purificar, será vaso de honra. Ou seja, se você permitir que Deus trabalhe em tua vida, Deus diz, vai ser vaso de honra, para ser usado para a boa obra do Senhor. Então, quanto mais a pessoa permitir ser transformada, quanto mais Bíblia, quanto mais tempo na igreja, quanto mais submissão a Deus, permitir que Deus te trate, né, mais você vai ser levantado por Deus. Com certeza está escrito, tá? E é Deus quem vai dar o crescimento. Então, você não é por questão de capacidade do QI, nem capacidade física, social ou de cor. Independe. Vamos falar sobre cada ministério. O ministério profético, de profeta, você conhece muita gente? Não, claro que não. Né? É um presbítero já muito maduro, que é reconhecido por outros profetas. Né? E ele direciona. Eu botei um homem de binóculos, geralmente o profeta enxerga aquilo que os outros não conseguem enxergar. E as pessoas precisam respeitar a visão que, às vezes, só ele enxerga. É uma visão que só ele enxerga muito longe. E as pessoas vão dizer, mas eu não estou enxergando. Claro, porque nem todo mundo é profeta, são poucos. Seria bênção se tivermos homens de Deus que têm uma visão madura. Por isso que a importância da pessoa ser transformada. Senão a pessoa não vai crescer nesse nível, coisa nenhuma. Não adianta saber profetizar se o caráter não foi transformado. Seria só um título, tá? Então, esse é o papel do profeta. Uma igreja é necessário? Sim, senão a igreja não sabe para onde vai. Uma igreja seria boa só com um profeta? Também não. Só enxergar não adianta, tá? Teria que ter um ministério de pastor. O que é o pastor? É aquele que apacenta, né? Se o profeta dizem que se a igreja for conduzir só por um profeta, o profeta é muito bravo, né? Então ele não tem muita paciência. Já o ministério do pastor, se ele trabalhar junto com o ministério de pastor, é melhor, porque o pessoal não vai aguentar só com chicote, né? Então o ministério do pastor, o apacentador, já é diferente. Diz, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo do rebanho. E quando apareceu o sumo pastor, o pastor principal, aliás, ninguém é o pastor principal a não ser Jesus Cristo. Os demais são copastores com Jesus. O sumo pastor é Jesus Cristo sempre. Ele é o principal pastor, ele é o bom pastor. Nós, os demais, somos copastores com Jesus, tá? Então, o pastor apacentador, ele é mais tranquilo, ele é mais legal, tá? É o papel E uma igreja só com pastor apacentador, tem um problema que talvez o rebanho não cresça, ele fique sempre infantil, espiritualmente talvez não cresça. Por quê? O pastor apacentador é legal, mas ele não tem um chamado de ir para frente e nem fazer o povo crescer. Então, é possível que se uma igreja tiver só um pastor apacentador, a igreja vira um jardim da infância espiritual. Não cresce, tá? As pessoas vão ficar sempre dependendo do líder, sempre dependendo de uma pessoa. Isso não é o papel do pastor. O pastor faz com que todos cresçam.
E se uma igreja tiver só esse apacentador, não é legal. Por isso que o ministério plural é essencial numa igreja. Mesmo que não tenha títulos, mas é importante que tenha alguém mais profético, alguém mais apacentador, outro que seja mais do ensino. É essencial o ensino? Claro que é. Eu botei uma ave chamada águia. E tem uma águia e uma aguinha. Desculpa, eu não pensei nessa. Filhote, né? Tem um filhote aqui em cima. Sabe como essa águia faz? O mestre parece um terror às vezes, né? Uma igreja só com mestre, muita gente não aguenta. Por quê? Às vezes ele bota medo. Por quê? A águia-mãe joga o filhote para ensinar a voar. Sobe lá em cima, solta a águia filhote e que se vire. Porque a natureza dela, ela vai ter que bater as asas. E o mestre, ele tem esse papel de ensinar. Já pensou uma igreja só com apacentador? A águia vai pensar que é galinha. E não vai nem saber se alimentar. Sendo que é uma águia, Deus nos chama para ser águias, tá? Então, o mestre é essencial. Puxa, então é ideal que tivesse um profeta, um mestre e um pastor, sem dúvida. O evangelista é benção, hein, gente? Eu peguei um pastor aqui, esqueci o nome dele, é o mais famoso que tem. Como chama? Ele faleceu. Billy Graham, é ele que está pregando. Ele evangelizou milhões. Esse ministério é incrível, ele abre a boca e as pessoas aceitam Jesus. Ele enche a igreja. Tem igrejas que, por causa de as igrejas estão lotadas e lotadas e lotadas. Eles fazem crescer muitas igrejas. Claro que o problema é que se houver só um evangelista, as igrejas podem crescer, mas também pode sair muita gente, tá? Então, o papel do mestre e do apacentador é que eles segurem, as pessoas são cuidadas e são ensinadas. Então, é uma igreja que tem visão se tiver profeta, tem um apacentamento que as pessoas são cuidadas, cresce porque tem um evangelista, e as pessoas crescem espiritualmente porque tem um mestre. Tá? Bom, então, o ideal é que tivesse os 4. Sem dúvida, nós cremos nessa restauração da igreja plural. Essa é a nossa visão. Tá? Nós cremos no ministério apostólico, sim. É um ministério que, na época de Paulo, ele definiu bem as marcas de um apóstolo. É o carimbo. Sinais, maravilhas, milagres. Além de abrir igrejas, demonstrado na manifestação dos milagres. E também na marca de Cristo, quer dizer, ele tinha marcas de açoites. Então, ele, de fato, ele tinha passado por todas as situações. Ele passou pelo profético, evangelístico, mestre. Ele é, de fato, um que coordena. E é a pessoa mais parecida com Jesus Cristo. Seja em poder, seja em caráter. Né? Alguns podem perguntar, está cheio de apóstolos. Sim, eu disse que o título você pode dar para quem quiser, mas quem é de fato é diferente do título. É melhor não ter título e ser do que ter título e não ser. Então a gente prefere não dar título. É melhor ser, porque todo mundo vai reconhecer. Né? Um apóstolo, a marca do apóstolo, uma das marcas, sinais. Eu nunca vi ressurreição e, às vezes, sinais, maravilhas e milagres. Né? É um sinal do apóstolo. Não é? Hoje pode ter apóstolo assim, bem trainee, bem ralinho. Tem mesmo. Nosso meio também tem, graças a Deus. Né? Mas
Mas como que eu vou fazer para crescer? Permita Deus te santificar, isso aí. Vamos agora começar do começo. Muitos se converteram recentemente e dizem, mas que estágio que eu estou? Muitos estão no estágio do discípulo, que eu disse que é somente uma característica. E a característica é carregar a cruz, né? Então, quem quiser ser o discípulo, carregue a sua cruz. Você vê, acho que fizeram uma piadinha aí, mas é uma piada bacana, tá? Cada um carregou a sua cruz, e teve um rapaz dizendo assim, não, eu não quero uma cruz muito grande, eu quero escolher uma cruz bem pequena. Aí chegaram a tal nível que tinham que atravessar um barranco. E cada um recebeu a cruz para atravessar esse abismo. Só que aquele que escolheu uma cruz bem pequenininha, ele chegou e disse, essa cruz pequenininha eu não vou atravessar. Exatamente, cada um tem uma cruz que Deus te deu. E não negue. Cada um tem um chamado diferente e cada um vai ser exigido de maneira diferente, tá? É uma piadinha bacana, tá? Então, o discípulo, geralmente, tem a experiência com o Espírito Santo. Você diz, eu sou discípulo? Vamos ver. Se aceitou a cruz, é difícil entender o que é isso. Aceitar o plano que Deus tem para a tua vida. Entregar a sua vida para Ele. A sua vida não é entregar todo o seu futuro. Você entrega. Alguns creio que aceitaram a Jesus, todos creio que aceitaram a Jesus, e dizer aceitar Jesus e ser seu discípulo significa eu aceito a tua direção na minha vida, Espírito Santo. Então, primeira experiência com o Espírito Santo, a maioria já teve. Lê a Bíblia, você ora. Você é batizado? Alguns estão sendo batizados. Essa semana vai ser batizado mais pessoas nas águas, né? E eu acho que na segunda semana do mês de agosto, acho que nós vamos fazer uma ministração, que muitos querem ser batizados no Espírito Santo, talvez nós vamos fazer lá na Granja Viana. E alguns dizem, eu quero dons espirituais. Geralmente, dons espirituais você tem que receber, sim, uma ministração de oração, profeticamente, imposição de mãos. E nós vamos nós vamos marcar um dia, no segundo sábado, provavelmente, às 18 ou 19 horas, um culto para a ministração do batismo do Espírito Santo e receber dons espirituais. Porque você diz, eu preciso ser restaurado, eu preciso fazer parte dessa igreja. Exatamente. E nesse dia, na Granja Viana, presencialmente, nós vamos lá. Todo mascarado, mas nós vamos orar por ti. De maneira mascarada. Sem luva. Né? Vai ser bênção. Seja fiel na igreja, se está fiel na igreja, ainda não fui, então seja fiel. Cresce na santificação, tá? É isso aí. Discípulo é isso. O que é ser discípulo de Jesus? Ter um novo nascimento, ser batizado, você tem que estar comprometido com a igreja, você tem que ter disponibilidade física dentro da igreja, emocional e espiritual, tá bom? Isso é ser discípulo de Jesus? Sim. É simples? É. Mas não ser discípulo... Quem é aluno de Jesus vai para a escola de Jesus, tá? Não adianta aluno que não vai para a escola. A escola de Jesus é aqui. Por enquanto, você não precisa ser presencial por enquanto, logo, logo sim. Mas, pelo menos você está em online, tá de bom tamanho. O que é obreiro do Senhor? Alguns dizem, como que eu vou ser obreiro do Senhor? E o que é esse 10? Você tem um chamado de alcançar pelo menos 10 pessoas para o Senhor, para que eles se firmem nos passos com Jesus, tá bom? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra, a verdade. O que é isso? Seja aprovado, seja um discípulo de Jesus. Faça o curso de obreiro, pelo menos, tá? Nós vamos terminar o primeiro módulo, começa o segundo. Eu sei que muitos chegam a tal nível e desistem. O discípulo de Jesus não é de desistir. Já pensou se Jesus fosse de desistir de nos salvar? Estaríamos fritos, gente. Está no DNA de Jesus e até o fim para a salvação eterna. É uma coisa importante. Então, aprenda uma característica. Seja perseverante. É uma característica do cristão. Ele não é uma pessoa que desiste. Então, vai até o fim. É um discípulo de Jesus. Ele faz o curso de obreiro, tá? No nosso caso. E não tem do que se envergonhar. Eu coloquei aí alguém que está com vício muito forte,
né? Ou coisas que te causem vergonha para você e para o reino de Deus. E Deus queira transformar a tua vida, tá bom? Você esteja aberto para isso. O obreiro é assim, não tem do que se envergonhar. E que maneja bem a palavra da verdade. Nós vamos que Deus nos capacite a te capacitar, a você começar a ensinar, e não só aprender. Primeiro, você tem que aprender a ensinar. Eu não fui chamado para ser professor, mas eu fui chamado para ensinar. Qualquer um tem que ensinar. Você, quando tem uma criança, nasce uma criança, você tem que ensinar teu filho. É a mesma coisa. A ser um homem ou ser uma mulher. Assim também, nós precisamos treinar os filhos que nascerem aqui ao quê? A crescerem e entrar no céu. E outra, você também tem que ter uma quarta característica, tem que ter amor pela multidão. Tá? O obreiro tem amor, é o carimbo de Deus, de um obreiro, qual que é? É o amor para salvar muita gente. É uma característica do obreiro, salvar muita gente. Aí botei um coração e um carimbo. O obreiro carimbado é aquele que ama a multidão. Eu coloquei algumas características de dons que você pode procurar. E para você saber mais ou menos onde é a tua praia. Alguns têm um peso no ensino, outros na exortação, contribuição. Tem gente que tem o dom de dar, tem gente que tem o dom de presidir, tem pessoas que têm misericórdia. Né? Nem todos são iguais, hein? Tem alguns que têm os 9 dons espirituais que você precisa procurar. Para quê? Porque Deus está restaurando a igreja. E uma das coisas é que você tem que ter poder para crescer. Né? Para você fazer a igreja crescer, para você fazer o teu grupo crescer, você tem que ter os dons espirituais. Tá? Era uma maneira que a igreja cresceu, através dos dons espirituais. Tá bom? Tem outros ministérios, né? Apóstolo, profeta, mestre, milagres, curas, socorros, dom de socorrer, dom de governar, dom de variedade de línguas. Tá? Esse é o que todos têm que procurar, tá bom? Nem todos serão, talvez, profetas presbíteros. Não. Esse daí tem alguns que vão ter esse chamado. Tem outros que vão ter o chamado apostólico. Tem outros que vão ter o chamado de pastor e mestre. Sim, mas com certeza tem igrejas que têm. Eu falei de algumas igrejas, mas tem igrejas que não creem em muita coisa, mas creem talvez em um dom só, dom da fé. Eu já conheço várias igrejas que têm só um dom. Eles explodem de crescimento, né? Porque eles praticam e permitem que o Espírito Santo age na vida deles. Tá? Então, o que é o seu obreiro? Seja atuante na igreja, procure atuar dentro da igreja em alguma coisa que você tem um chamado. Pergunta, Deus, qual que é o meu chamado? O que eu posso fazer? Começa a se movimentar. Eu vejo irmãos que deixa eu ajudar, eu quero fazer alguma coisa. É por aí, e Deus vai te conduzir. Faça o curso de obreiro e seja aprovado até o fim. Tá? São 4 módulos, é rapidinho. Permita ser transformado pelo Senhor. Não vai ser teimoso e duro em não permitir que Deus te transforme. Deus precisa nos transformar, senão a gente não vai crescer. Você tem que ter amor e ajuda para a salvação de vidas, pelo menos de 10, tá? Como que nasce uma igreja? Como começar uma igreja, né? Eu sei que tem um pessoal aí que está fora de São Paulo, e tem pessoas que estão... Tem gente na Tailândia assistindo, Equador, Japão, Espanha, Portugal, Nordeste, Minas, Paraná. Né? E talvez diga, puxa, mas a gente está com um grupo muito pequeno, como que faz? Aí diz assim, também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Se o Espírito Santo de Jesus Cristo estiver te chamando aí, se tiver 2 ou 3 em nome dele, e se o Espírito Santo estiver falando, sabe que uma igreja começa com 2 ou 3 em nome dele? A gente pensa, tem que ter uma estrutura. Não mesmo. E nesse período de online, ficou mais claro. Não precisa ter um prédio, não precisa ter uma estrutura. Não.
Tem que ter o quê? Tem que ter a liberação de Jesus. Se Jesus disser, estou com vocês, os dons vão começar a aparecer. Uma maneira muito legal é que aquilo que vocês estão fazendo, assistindo, basta 2 ou 3, sim, 3 em nome de Jesus. Numa reunião de oração, vai começar uma reunião de oração lá em Sorocaba, tá? Lá com o Márcio, pastor Márcio mudou há 2 semanas lá para Sorocaba, no apartamento. Ele vai ter um grupinho lá, eu falei, começa orando, né? E ele já vai começar uma reunião lá. É só assim? Sim, tem 2 ou 3, tem mais do que isso. Mas ele crê nisso. E é por aí mesmo, Jesus que ensinou. 2 ou 3, começa-se uma igreja. 2 ou 3, em nome de Jesus, começa-se uma igreja. Tá? Vocês creem nisso, né? Tá. Se for da vontade de Deus, libera aí as igrejas aí, que Deus te dê sabedoria. E pergunta para o teu mentor, para quem está te acompanhando, se você não conseguir, tenta entrar em contato conosco, na secretaria, a gente te ajuda, te orienta. Tá? Outra, vamos começar uma igreja, tá bom, você precisa de uma cobertura espiritual. Tá? Eu estou colocando um guarda-chuva, é como se fosse um guarda-chuva. Tá? A guerra espiritual é muito forte. Existem demônios, se você andar sozinho e sem guarda-chuva, a chuva vai te pegar direto. O demônio não tem resistência. O quê? Como não tem resistência? Não, tem você sozinho. Já pensou você está sozinho no mundo e quer fazer a obra de Deus? Legal, mas você precisa não andar sozinho. Se você tiver uma equipe de pastores te protegendo, até chegar para você, o demônio que se cansa. É igual uma casa que você coloca um monte de fechadura. Né? Se você não bota fechadura nenhuma, você não tem proteção nenhuma. A cobertura é a mesma coisa. Você tem que botar fechadura sim, é proteção para a tua vida, tá bom? A equipe de pastores é essencial para nós, por isso nós somos vários pastores, queremos mais. Pastores e diáconos, é importante ter uma equipe grande de proteção para a igreja. Essa é a cobertura. Então, quando uma guerra vier, até chegar na vida de uma pessoa, eu creio que o demônio vai perder a força, vai ter que guerrear antes, vai ter que guerrear com muita gente antes de chegar na tua vida, tá bom? É uma proteção para a tua vida. Ande debaixo do guarda-chuva, tá bom? Obedecer aos vossos pastores, a Bíblia diz isso. Porque eles tomam conta da tua alma, porque eles vão prestar conta de você. De quem? De quem estiver debaixo, né? Do guarda-chuva, para que eu faça com alegria e não gemendo, senão não seria útil. Né? Já pensou você, toda hora está saindo da igreja, toda hora está fugindo? Volta e entra. Né? Entra, se submete no corpo de Cristo, tá bom? Não fique passeando por aí, não, e você vai tomar chuva, tá? Sair da cobertura, eu botei uma nuvem bem negra, com raios que podem te atingir. Ande lado a lado com o Espírito Santo. Tá? Então, segunda coisa. Primeira coisa, ande muito ligado ao Espírito Santo. Ame bastante a Bíblia. Estude muito a palavra de Deus. Terceiro, fique debaixo da cobertura do Senhor. E faça tudo para a glória do Senhor, não por frustração. Não dou em nada, vou ver se dá certo eu ser um espiritual. Imagina, e daí a gente não vai dar sobra para Jesus, tá? Dê o melhor. Sempre dê o melhor para o Senhor. Dê o melhor da tua força. Dê o melhor do teu tempo. Deus não aceita a sobra, tá, gente? Deus sempre ensinou, através de Abraão, essa turma toda, eles sempre deram o melhor. Quando alguém quis dar a sobra, Deus disse, eu não aceito. Não é à toa que muitos se sentem com sentimento de, eu não sou aceito. Acerta a tua vida, faz algo, dê o melhor da tua vida para o Senhor, sempre. E faça para a glória do Senhor, não para a sua, tá bom? E, por fim, nós cremos no seguinte, que nós vamos salvar muita gente aí. Como?
Pelo ensino. Paulo ensinou a Timóteo a seguinte mensagem. Ele diz, eu já li isso, né? Mas eu queria retomar para saber que é a tua bandeira, é o teu chamado, é o chamado geral da igreja. Qual que é o chamado geral da igreja? Uma visão ministerial. Qual que é a visão? Nesses últimos tempos. Nesses últimos tempos, seja perito na Bíblia, tá, para fazer isso. Nós não podemos ensinar qualquer coisa, não. Paulo falou, Timóteo, é como Paulo estivesse falando para nós, e nós sendo Timóteo, toma cuidado da tua vida e da doutrina. Então, toma conta da tua vida pessoal e da doutrina, daquilo que você aprende que você ensina. Né? Persevera nessas coisas, porque se você fizer isso, você vai salvar a você mesmo do inferno e daqueles que te ouvem. Então, se você ensinar as doutrinas corretas, você vai salvar muita gente. Através do quê? Da doutrina. Você ensine a doutrina correta e você vai ajudar muita gente a ser salva. Então, vamos salvar, é uma bandeira que nós temos, tá? De salvar as pessoas pelo ensino da palavra de Deus. Ensinar correto. Então, aprenda o máximo. A gente está dando todo o material que a gente pode para vocês aprenderem. Por isso que a gente está adiantando até o seminário. É muito avançado? Sim, mas nós cremos que é uma direção, creio que seja do Senhor. Que aquilo que nós íamos gastar 5, 10 anos, a gente vai gastar menos tempo, a gente vai diminuir para metade do tempo para te treinar, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos para a volta de Cristo. E creio que o Espírito Santo está nos impulsionando para treinar rapidinho nesse ano e no próximo ano. Então, vai ser um intensivo muito forte desse ano e no próximo ano. Vai ser um intensivo muito forte, tá bom? E já comece a colocar em prática, alguns já estão colocando em prática esses ensinos. Estão crendo e já estão colocando em prática, muitos. Tem um irmão aí, ele já está acompanhando aí alguns irmãos fora do Brasil. Né? Ele nunca foi chamado para o ensino, mas ele está utilizando dos instrumentos que ele tem para acompanhar mais do que 20 pessoas fora do Brasil. E assim por diante. Tem pessoas que estão acompanhando, montaram também esse tipo de estrutura de ensino e estão acompanhando dezenas e dezenas de pessoas. Já começou, tá? No nosso meio. Então, se o Espírito Santo está te conduzindo, façam, pergunta, consulte na multidão de conselheiros a vitória, tá bom? Amém. Acho que por hoje é só. Deus abençoe, tchau.